A ascensão e queda do Império Britânico. O império onde o sol nunca se punha. Houve um tempo em que, se você caminhasse para qualquer direção no globo, acabaria sob a sombra da mesma bandeira. Imagine uma pequena ilha, menor que o estado de São Paulo, governando quase um quarto da população mundial. Um império tão vasto que, em algum lugar do planeta, o relógio nunca parava, porque sempre era meio-dia em território britânico. Foi assim que nasceu a frase mais famosa da história imperial: o sol nunca se punha no Império Britânico. Mas como uma nação de marinheiros e mercadores conseguiu dobrar o mundo à sua vontade? E mais importante, por que esse império, que parecia eterno, desmoronou em poucas décadas? Hoje, no Encontrando Fatos, vamos entender a ascensão, o auge e os erros fatais que levaram à queda do Império Britânico. O início, mar, comércio e o algoritmo do sucesso. A ascensão britânica não começou com grandes exércitos em terra. Começou no mar. Enquanto outras potências europeias olhavam para dentro, a Inglaterra olhou para o horizonte. O verdadeiro motor desse crescimento foi o comércio marítimo global. E aqui surge um detalhe surpreendente. O Império Britânico não foi construído apenas por um governo, mas por uma empresa. A Companhia das Índias Orientais tinha exército próprio, frota própria e mais poder que muitos reinos. Ela buscava lucro acima de tudo. Chá, especiarias, seda e também o comércio humano, no contexto da época. Para proteger esses interesses, a Marinha Real Britânica se tornou a Polícia dos Oceanos. Quem controlava as rotas marítimas, controlava o mundo. Mas isso era só o começo de uma máquina global muito maior. A expansão global, do comércio ao controle. Com o tempo, o comércio virou domínio territorial. A Inglaterra deixou de apenas negociar e passou a governar. Entre os séculos XVIII e XIX, o império se espalhou por Índia, Canadá, Austrália, África, Hong Kong, ilhas estratégicas pelo planeta. A Índia se tornou a joia da coroa, centro econômico e estratégico do império. O auge, o Império Industrial. No século XIX, tudo muda. A Revolução Industrial transforma o Reino Unido na oficina do mundo. Agora eles tinham navios de aço, trens intercontinentais, produção em massa, superioridade tecnológica. Sob o reinado da Rainha Vitória, o Império atinge seu auge absoluto. É nesse período que nasce a famosa frase: o império onde o sol nunca se põe. Porque sempre havia alguma parte do território britânico iluminada pelo sol. Mas por trás dessa grandiosidade havia uma verdade ignorada. Manter tudo isso era extremamente caro. E as rachaduras começaram a surgir. O império no topo do mundo e suas tensões. No auge, o Império Britânico controlava um quarto do planeta. Ele não dominava apenas territórios, dominava economia global. Idioma, inglês se espalha pelo mundo. Leis e instituições. Cultura e esportes. Mas também havia tensão constante. Resistência local. Conflitos coloniais. Rivalidades com outras potências europeias. O império parecia sólido, mas já estava sobrecarregado. O começo do fim, guerras mundiais. O século XX muda tudo. A Primeira Guerra Mundial enfraquece o império. A Segunda Guerra Mundial praticamente quebra sua estrutura.
O Reino Unido vence, mas fica devastado economicamente. Nesse período surge a figura de Winston Churchill, símbolo da resistência britânica. Mas mesmo ele reconhecia a realidade. O Império não poderia continuar como antes. Descolonização, o dominó global. Após 1945, o mundo entra em uma nova era. Agora surgem movimentos nacionalistas, pressão internacional contra o colonialismo, Estados Unidos e União Soviética como superpotências. E o primeiro grande marco vem da Índia, em 1947. Liderada por Mahatma Gandhi, a independência indiana simboliza o início do fim do Império. A partir daí, um efeito dominó começa. África, Ásia e Oriente Médio começam a se libertar. O fim do Império. Em 1956, a crise de Suez mostra ao mundo que o Reino Unido já não manda sozinho. Agora, quem dita as regras são os Estados Unidos e a União Soviética. Nas décadas seguintes, colônias se tornam independentes. O Império se dissolve. Surge a Commonwealth como herança política. Em 1997, a devolução de Hong Kong marca simbolicamente o fim do Império Colonial Britânico. O legado do Império Britânico. O Império Britânico não desapareceu completamente, ele se transformou. Seu legado inclui inglês como língua global, sistemas jurídicos em vários países, infraestrutura e redes globais, influência cultural e econômica. Mas também deixou marcas profundas. Conflitos territoriais, desigualdades históricas, fronteiras artificiais. O Império Britânico foi o maior império da história. Mas sua força também foi sua fragilidade. Nenhum poder, por maior que seja, é imune ao tempo. O império onde o sol nunca se punha, eventualmente encontrou seu pôr do sol. E a grande pergunta fica: o mundo de hoje seria melhor ou pior se esses impérios ainda existissem? Se você gosta de entender como o passado molda o presente, se inscreva no canal Encontrando Fatos e ative o sininho. Porque aqui, a história não é só passado. É explicação do presente. Eu sou o Guilherme do Encontrando Fatos e até o próximo fato.